Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos tratar hoje dos sonetos de Luís de Camões, Renascimento. Você vai encontrar aqui na descrição 2 vídeos sobre o Renascimento que envolvem também a história de Sá de Miranda, de Luís de Camões, lá em Portugal. Mas vamos direto ao que interessa. Luís Vaz de Camões produziu o livro Rimas. Nele há também sonetos. O livro saiu depois da morte do escritor, que aconteceu lá em 1580. O livro é posterior. Mas os sonetos têm uma característica importante que envolve uma estrutura fixa. São 14 versos. No caso de Luís de Camões, versos com 10 sílabas poéticas. De novo, aqui na descrição, o que é soneto. Não perca! O que encontramos nesse século XVI para Luís de Camões? Sonetos que envolvem o platonismo, que envolvem também a ciência, a valorização da matemática, sim, um certo racionalismo para poder entender aquilo que é a novidade, ou seja, o mundo moderno desde o século XV com as grandes navegações, etc. O que significa entender o mundo através de um olhar humano e tentar se afastar um pouco da religiosidade, do cristianismo então que imperava na Europa, principalmente no que se conheceu como Idade Média. A história dos sonetos de Camões então envolvem o platonismo, a valorização da ciência, o racionalismo, a contenção de sentimentos. Mesmo em poemas como 7 anos de pastor, Jacó servia Labão. Vejam que esse soneto ele é de tema bíblico. E é o Velho Testamento. O que temos aqui? A história de Jacó e Raquel. Jacó que se sentiu enganado pelo pai de Raquel, porque acabou tendo que se casar com Lia sem saber, no primeiro momento. Mas qual é a designação renascentista para um texto como esse? O modo como se trata o personagem divino é um modo humanizado, antropocêntrico. Jacó e Raquel são tratados como figuras comuns. Então vamos encontrar essa ideia de antropocentrismo nesta linha. Ou seja, mesmo que o assunto seja bíblico, como esse de Jacó e Raquel, eles são tratados como pessoas comuns, que têm paixões, que têm medos, que têm frustrações. Um outro soneto bastante importante é esse: como quando do mar tempestuoso, o marinheiro laço e trabalhado, etc. Vejam que há uma pequena narrativa nesse poema que envolve um marinheiro que foi salvo de um naufrágio, século XVI, vai vendo. Foi salvo de um naufrágio e tem então um receio de ir para o mar novamente, mas vai pelo interesse cobiçoso, vai por conta do salário, dos ganhos possíveis, enfim. Nessa linha, o poeta compara com o olhar da pessoa amada. Ele diz: a tormenta de vossa vista ele foge. É um verso maravilhoso, mas que indica essa relação de proximidade entre o marinheiro e o mar tempestuoso, e esse eu lírico, esse eu poético que se vê envolvido, engolido, afogado no olhar da pessoa amada. Essa é a marca de idealização do outro, né? Essa marca que envolve o que se conheceu como neoplatonismo, ou seja, essa idealização da figura que marca até um distanciamento por conta da idealização. Assim como o marinheiro, o poeta vai voltar a olhar para a moça, olhar no sentido de se aproximar, de buscar estar perto. Então o mar tempestuoso seria essa relação entre ambos, ou aquilo que o amor provoca no poeta, no eu lírico, deixando perdido, quase afogado. É uma maravilha esse Camões. Esse outro soneto: pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. Então o poema, logo no início, apresenta um dilema. O desejo é algo bom. O desejo é importante. Desejar o outro, amar, querer. O desejo não quer o desejado para que não fique faltando onde está sobrando. Ou seja, o desejo não quer ser terminado. O desejo não quer que essa sensação boa termine. O poeta, no final da história, acaba concluindo que essa circunstância ela é muito distante da vida dele, terrena, comum. Então ele vai pedir essa baixeza
que é justamente querer ver a amada, querer estar com ela. Então passamos aí de um movimento que é do platonismo, que é da idealização de um sentimento perfeito, ou inacabado, ou inabalável, para uma relação cotidiana comum, antropocentrismo. Tá? Este soneto Pede o Desejo, Dama, que vos veja, é bem interessante, porque vai tratar da mecânica dos corpos, comparado com a necessidade do desejar, do sentir, do amar. Ele vai dizer, em princípio, isto, que não existe coisa no mundo, por mais natural que seja, que não queira para sempre o seu estado. É a lei da inércia, isso é antes de Newton. Estamos no século XVI. Então, o desejo não quer o desejado para que ele não termine. Considerando o desejo algo muito bom, considerando o desejo algo importantíssimo, vital. Então, o poeta vai argumentar nesse sentido. Não quero o desejo, o desejado, para que não falte onde está sobrando. Quanto mais desejo, mais feliz fico. Se o desejo de ver a pessoa se consuma, se vejo a pessoa amada, se o poeta vê a pessoa amada, o desejo termina. Então, melhor não ver, para que essa sensação continue perene. Mas o poeta, no final, conclui que é melhor, ou é humano, cometer essa baixeza. Que é a baixeza? Ver a pessoa amada, tratá-la de modo humano, é o antropocentrismo, já dito anteriormente. Vamos às principais marcas desses sonetos de Luís de Camões. Agora. É português, o maior poeta da língua portuguesa até agora. Fez dezenas e dezenas de sonetos, cartas, teatro. Ah, escreveu os Lusíadas também. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já, como soía. Mantive a grafia original para, na última estrofe, more, junto à palavra soía. São expressões que indicam, no primeiro caso, maior, e no último, como acontecia, como se ia. O soneto mostra um poeta inquieto diante das mudanças que os séculos XV e XVI trouxeram para o homem europeu, a partir então da expansão marítima, chamadas grandes navegações que aconteceram nesse período e trouxeram a ideia de um planeta um pouco mais amplo. É a valorização da ciência, é o antropocentrismo. Características importantes do estilo de Luís de Camões nesses sonetos: o platonismo, a contenção de emoções, o lirismo, claro, é o tipo de texto, também algum pessimismo, o antropocentrismo, a característica formal, o uso de decassílabo, a presença da mitologia e o caráter universal de seus textos. Está o lascivo e doce passarinho, com o biquinho as penas ordenando, o verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. O cruel caçador que do caminho se vem calado e manso desviando, na pronta vista a seta endireitando, lhe dá, no estígio lago, eterno ninho. Desta arte o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia, foi ferido. Porque o frecheiro cego me esperava, para que me tomasse descuidado, em vossos claros olhos escondido. Soneto que traz uma narrativa que antecede a confissão amorosa do poeta. Assim como o caçador surpreende a ave, o poeta se vê envolvido pelo olhar da amada. O eu lírico está dialogando com ela, como se percebe na última estrofe. Frecheiro aqui com R mesmo. É o equivalente ao Cupido na mitologia grega. E estígio, na segunda estrofe, é o inferno, é o eufemismo. O frecheiro acabou atacando o passarinho e lhe deu
um eterno ninho, ou seja, o passarinho morreu. Muito bem, essas ideias que você acompanhou estão aqui. Camões em Perigo. Sim, um livro sobre os sonetos, os que você viu e outros ainda, de que pode desfrutar, compreender, analisar. Existe um capítulo aqui importante no início sobre o Renascimento. Então, é uma recomendação que faço. O endereço, como conseguir esse livro, está aqui na descrição. Carlos Henrique Carneiro, adivinhe, eu mesmo. Este é um material que se pretende didático. Não são todos os sonetos de Camões que estão aqui, mas os que são mais pedidos nos vestibulares, principalmente o que acontece na Unicamp em 2021. Camões em Perigo. E por que Camões corre perigo? Porque agora sua obra acena com a chance de se alcançar o que até então era senso comum ligado ao mundo do nunca ou da insanidade. Aquela história do inalcançável parece desnudar-se através da sequência de sonetos e do discurso amoroso contido neles. Camões corre perigo porque, através de seus poemas, pode-se descobrir como viver a vida amorosa plena no mundo terreno comum.